Fala galera, chegamos então a esse sétimo episódio da terceira temporada de Silo, o episódio intitulado Rádio, e um episódio que começa cada vez mais a deixar claro que tudo realmente vai estar escalonado num limite gigantesco de tensão a este final aqui de terceira temporada. Mesmo que eu vou começar novamente, como eu fiz na crítica do episódio 6, começar por tudo que aconteceu no passado, ou seja, vamos voltar ao momento de Daniel e Helen, a origem dos Silos. A gente conhece um personagem muito importante, finalmente o personagem do Colin Hanks apareceu, inclusive, né, ele já tinha aparecido à tarde porque a Apple, do nada, liberou uma cena, 1 minuto de cena do episódio, que simplesmente é aquela cena ali do hangar, né, nosso querido Peer, cara, o maior bilionário do mundo de Silo está realmente presente e as suas intenções vão começar a ficar claras, mas acho que já deu para entender, a partir do momento onde a gente vê uma furadeira gigantesca, né? Abrindo um buraco tão gigantesco quanto, e a gente entende que ele está também por trás da origem dos Silos e tudo mais. Não só ele, mas a senadora Thurman, o nosso querido Victor, o Henry e sabe-se lá quem mais realmente está participando dessa gigantesca conspiração que está formada há não sei quanto tempo já. Durante esses eventos todos que a gente está acompanhando agora com as descobertas de Daniel e Helen. E galera, o Peer ele vai ser um personagem extremamente importante, tá? Extremamente fundamental. E uma coisa que esse sétimo episódio ele faz, assim como os 6 anteriores também fez. O que está sendo contado em paralelo do tempo do passado com o tempo presente, ele continua conversando um com o outro. Isso é dificílimo de fazer no roteiro, tá? E eles estão fazendo isso já há 7 episódios. O quanto que está muito bem pensado a estrutura narrativa desta terceira temporada. Então assim, agora que a gente tem aparecendo finalmente na nossa frente o personagem do Peer, eu acredito que a questão toda de origem, ela vai entregar cada vez mais essas informações, ou seja, a atenção realmente para o tempo do passado, ela ainda vai demorar um pouco mais, acredito, e não sei se nos próximos 3 episódios realmente vai estar concluído um fato extremamente importante, que é esse momento da transformação. O que seria essa transformação, cara? Que se a gente começar a imaginar assim, as pessoas entrarem nos silos. Porque se a gente está vendo o começo de uma construção, a gente pode começar a entender, ok, tem umas demarcações ali, né, próximas, porque são 50 silos, mas a gente está vendo um primeiro exemplo ali de tudo isso. Então, daqui a pouco a gente vê a grande motivação do porquê que essas pessoas realmente acabaram entrando nos silos, essa quantidade enorme, né, de moradores que cada silo precisa ter, ou que teve, na real, na sua ideia toda de concepção. Essas pessoas todas estarem dentro dos silos, algo tem que acontecer para isso. A gente sabe muito bem como está, né, o planeta por causa da saída de Juliet e tudo mais. A gente sabe como é que é o contexto por completo ali do que aconteceu teoricamente, também para o que está colocado ao final ainda da segunda temporada, ao início um pouco ali da terceira agora, com a questão todo do conflito que está acontecendo. Então, algo sim tem que acontecer. Algo grave tem que acontecer para que os silos sejam realmente ali essa nova moradia dessas pessoas. Mas como a gente está vendo a construção ainda, eu não consigo, neste momento de sétimo episódio, imaginar que nos próximos 3 vai ter uma passagem de tempo significativa nesse tempo passado. Eu não acredito que eles vão dar realmente um salto temporal tão grande assim dentro desses próximos 3 episódios. Ou seja, eu acho que a gente vai chegar num ponto onde as coisas elas podem estar próximas a acontecer, sabe-se lá o que realmente vai acontecer, mas algo grave vai acontecer. A gente não está sendo preparado há tanto tempo com a questão de conflito, com a questão de confronto, com a questão de perigo, com a questão de uma construção de silos, que a gente entende claramente que é uma questão de bunker, ainda mais por causa da, né, maneira como a gente vê como o mundo ficou, ou seja, algo gravíssimo vai acontecer. Então, eu só tenho essa pulga na orelha, cara. Se realmente ao final agora da terceira temporada, a gente vai ver esse fato realmente acontecendo na nossa frente e entendendo que os moradores entraram ali e assim
que se seguiu. Porque não é o ritmo, tá? Não é a maneira, melhor dizendo, como Silo está contando a sua história nesse tempo todo da origem. Ou seja, o tempo passado ele não está tendo pulos, ele não está tendo saltos temporais da maneira como está sendo contada a história. A gente está vendo realmente essa sucessão de dias acontecendo. Tirando o fato, final da segunda temporada para o início da terceira. Aí outra história. Entre temporadas é uma coisa, estou falando da própria temporada. A própria temporada não está tendo salto temporal. Então, se eles fizerem uma aceleração nesses próximos 3 episódios, eu só posso querer o seguinte, cara, como espectador. Tomara que funcione, porque eu tô gostando muito desse tempo que eles estão realmente usando para desenvolver. E tem um ponto que é muito curioso, tá? A Charlotte aparecer e a questão das lembranças novamente virem ser colocadas ali e a gente ter novamente a questão das lembranças, a questão da vitamina D, a questão do que lembrar, do que não lembrar, o que é melhor, o que não é melhor, toda a discussão, como eu já levantei em um outro vídeo, e até deixa eu mandar um grande abraço para Cecília, porque a Cecília também, né, uma grande, cara, a Cecília é uma grande fã de From, de Silo, de séries no geral, e a Cecília também tinha me comentado que tinha gostado muito dessa discussão sobre que escolha que eu faria, que tu faria, que escolha que cada um faria, e se faria realmente essa escolha, se tivesse algo grave acontecido na sua vida, se realmente iria escolher limpar aquilo da sua lembrança, como se aquilo nunca tivesse acontecido, e usar realmente toda a questão, né, do experimento virando uma questão toda de droga, essa droga realmente tendo de ser feito, como a gente vê na questão, né, do que é feito no século XVIII, no tempo presente. O Dr. Victor foi, digamos, a sua própria cobaia, né? E ele é, digamos assim, esse exemplo mais claro sobre essa discussão. Ele fez essa escolha, sim, e essa escolha está colocada agora em relação a Charlotte, em relação a Daniel, do que pode acontecer, dos eventos que aconteceram na vida desses dois quanto família lá atrás. E eu gosto dessa discussão toda e quanto que ela volta agora com uma explicação clara, muito clara. Agora, isso sendo usado como arma daqui para frente, por que eu estou falando que ela, né, sendo usado como arma? Porque a gente está vendo isso. A gente está vendo a construção na origem e a gente está vendo a execução no tempo presente. Ou seja, ele foi realmente usado como arma. E continua sendo usado como arma. Então é legal, cara, que essa explicação toda do porquê que realmente foi colocado, né, como experimento, olha o fim que se chegou. Os fins acabaram justificando os meios. Olha o fim que se chegou. E a gente vai ter cada vez mais essa leva toda de informações sobre o porquê que as coisas funcionam dessa maneira no silo 18 ou realmente em todos os silos no tempo presente, com essa concepção toda sendo muito bem explicada pra gente no tempo passado. E é óbvio, cara, que a Charlotte, eu ainda tô curioso para saber assim, ó, o quanto que ela tem de função narrativa daqui para frente. Porque lembrando, para mim Daniel e para mim Helen, como eu já trouxe em outro vídeo durante a semana, é muito mais claro de poder visualizar. Eu não esperava ver a Charlotte aparecendo nesse episódio. Para mim foi uma grande surpresa ela estar presente já na cena. Apple, cuida da maneira como tu vai liberar as próximas cenas, tá? Porque eu já entendi que tu vai fazer isso nos próximos episódios também. Então, cuida para não colocar grandes revelações ou grandes aparições, grandes momentos, assim, sabe? Tão, digamos assim, antes do episódio. Tenta utilizar momentos onde... Olha eu tentando falar alguma coisa pra Apple, né? Mas tenta não colocar uma grande revelação naquilo ali. É o meu suplício quanto espectador, cara. É só isso, entendeu, Apple TV? Eu te amo, te adoro, pô, tu é uma grande segunda mãe, porque tu libera o episódio, né, antes, na noite anterior, e tamo junto, tô contigo, Apple. Mas é uma coisa legal, assim, por que a Charlotte já tá tão presente nessa história? Qual vai ser a sua função a partir de agora, assim? Porque lembrando, galera, tá, eu não li os livros, mas sim, eu sei o que acontece na sequência de todos os livros, beleza. Só que a série, ela tá com uma autonomia autoral original para contar essa história agora, que eu não sei realmente se o livro não vai ser apenas uma leve referência a tudo que está acontecendo nesse momento. E eu acredito que ele vai cada vez mais tornar uma leve referência a tudo que aconteceu. A gente está vendo uma versão diferente, quase, por causa da montagem desses acontecimentos, da história a partir daqui. Então a gente pode até chegar lá no ponto final, onde o livro se encerra e tudo mais, mas assim, a jornada ela vai ser cada vez mais diferente, cada vez mais distante da referência toda. Então eu estou muito curioso para saber realmente assim, pô, a Charlotte apareceu agora, qual função realmente ela vai ter? Porque
assim como o Daniel colocou, né, para Helen na minivan no episódio passado, cara, se fosse para acontecer algo de pior, já teria acontecido. E o Pierre deixa isso ainda mais claro com a questão toda da escolha que não teria nenhum tipo de consequência ruim. Porque, na verdade, eles não sabem na verdade. Porque, na verdade, eles nunca descobririam a verdade. Aí que tá. A não ser que eles aceitem o que está sendo realmente feito por essas pessoas todas, e a gente ainda vai ter muito mais informações colocadas daqui para frente. Por isso, ressaltando, eu não consigo ver, não consigo visualizar uma grande passagem de tempo dentro da maneira como estão contando essa história do tempo passado. Mas assim, pô, galera, tô adorando acompanhar Daniel, Helen, tô adorando. Ah, eles ficaram novamente, cara, um episódio inteiro para chegar lá num ponto e parece que nada está acontecendo. Desenvolvimento de personagem. Eu sei que isso não é algo de agrado, tá? Desenvolver relação e preparando ainda mais elementos para o que vem para frente ali, para não entregar direto, por exemplo, assim, podia ter entregado daqui a pouco no episódio 6, entendeu? O que é, na verdade, que está sendo construído, por quem está sendo construído, qual é o objetivo, o que é que está sendo colocado ali como narrativa todo dentro, né, da história de quem está realmente por trás dessa grande conspiração e tudo mais. Cara, podia, mas a escolha da série realmente é o quê? Vamos desenvolver esses personagens, vamos dar cada vez mais peso, cada vez mais contexto, cada vez mais ligação com o próprio espectador também. Ou seja, eu tô gostando. Mas assim, sim, eles ficaram, Daniel e Helen, praticamente por todo um episódio, no episódio passado, dentro da minivan. Sim, praticamente eles ficaram todo o tempo também dentro do avião. Mas essas coisas, elas são importantes porque a série, cara, ela tá preparando, sim, ela não tá algo que não adianta, tá? É algo bem subjetivo, cara. Pode funcionar para mim, pode não funcionar para ti e vice-versa, entendeu? E esse é o jogo realmente assim que ele funciona. É tudo uma questão subjetiva, o gostar, né? Então, assim, mas eles estão enrolando, mas eles estão... Cara, eu não tenho esse sentimento. Ele não tá tendo esse tipo de passagem de uma sensação, assim, onde as coisas estão sendo, digamos, prolongadas para ganhar tempo, para deixar tudo acontecer dali para frente. Porque eu tô sendo também assim, ao mesmo tempo, cara, recebendo essas questões de desenvolvimento que são muito importantes e fundamentais também para ter uma conexão cada vez maior com esses personagens, com esse contexto todo. A gente precisa saber mais sobre quem também está, digamos, no comando dessa grande conspiração que está acontecendo ali. E indo, galera, antes de começar o tempo do presente, tá? Galera, meu amigo Jeff do Janela Pop, ele tá passando por um momento bem complicado, bem delicado, porque o Nestor, que é o cachorro da família, o Jeff é casado, o Jeff tem 2 filhos, e o Nestor é, cara, um membro muito importante da família, e o Nestor tá passando por um grande momento de dificuldade, e o Jeff tá tendo, obviamente, cara, muitos gastos, porque, para quem tem pet, já sabe disso muito bem. Pô, cara, a internação é muito cara, e é uma internação que tu tem que pagar diariamente, entendeu? A questão toda de exames é algo muito caro, a questão toda de medicação é tudo muito caro, é tudo muito caro, entendeu? E o Jeff, ele já tá fazendo de tudo possível financeiramente, só que ele precisa de cada vez mais, assim. Então ele pediu uma ajuda gigantesca de quem puder ajudar. Eu já deixei aqui no comentário, cara, a vaquinha que o Jeff preparou, tá? Para quem puder ajudar e ajudar o Nestor a poder ter esse cuidado todo, para que o Nestor consiga superar também o que está acontecendo com ele. O Jeff já está colocando bastante também da história que aconteceu com o Nestor, do que está acontecendo agora, do processo também que está passando neste momento, lá no perfil do Janela Pop, tanto no Instagram quanto no TikTok e tudo mais. Então é muito importante, galera, quem puder ajudar o Jeff é um dos nossos arautos, e quem puder dar essa ajuda, quem puder dar esse carinho, vou deixar aqui o primeiro comentário fixado, cara, o link da vaquinha. Vai, cara, assim, ser de uma ajuda gigantesca. É um membro da família, tá? Então, quem puder, ajuda, que vai ser algo incrível, realmente, a gente conseguir ajudar o Jeff e a família a conseguirmos ajudar também o Nestor a passar por esse momento tão complicado e tudo mais. Galera, entrando nesse tempo todo,
do presente, cara, o quanto eu tô durando, cara. Eu tô durando, pra começar assim, ó, a questão Camille contra Julia, cada episódio, cada cena mais tensa e mais intensa, e elas na Guerra Fria, como eu coloquei no título do episódio passado da crítica, e ao mesmo tempo essa Guerra Fria ela tá explodindo e ao mesmo tempo ela dá uma recuada, mas com tudo tem um contexto de subtexto, da maneira como elas trocam os olhares, as armas preparadas por cada uma. Cara, é incrível, cara, incrível. E é um quebra-cabeça que as duas estão jogando, na verdade não é um quebra-cabeça. É um gigantesco jogo de xadrez nesse momento que as duas estão jogando, para ver quem vai ser mais inteligente do que quem nessa estratégia toda. De quem vai conseguir vencer esse grande jogo. E o algoritmo até, ele saiu um pouco de, digamos, domínio nessa parte, nesse momento desse episódio, especificamente, e tá tudo muito centrado de quem consegue ser mais rápido do que quem nesse momento. E ao mesmo tempo, não só mais rápido, quem consegue ser mais rápido com a melhor estratégia para nesse momento conseguir alcançar seu objetivo. Seja a Camille, ou seja a Juliet. E no meio de tudo isso, a gente tem, cara, ainda mais uma leva de informações sobre os fins justificarem os meios. Quando a gente volta com a Glória. Pô, primeira temporada, Os Protetores da Chama, Salvador Queen, a importância das escolhas. E tem algo que eu vou, nesse momento, trazer From. Olha só, vou trazer From para Silo. Mas tem algo que o Padre Catre, essa para quem assiste From, o Padre Catre fala para Boyd no penúltimo episódio agora da 4ª temporada. Que vale muito pela maneira como o Bernard traz a glória e o que é falado, e com a lembrança de Salvador Queen, para a Julia nesse momento. Não tem como salvar a todos. Com tudo que está acontecendo, não tem como salvar a todos, porque isso aqui já aconteceu antes. E mais de uma vez, como o próprio algoritmo fala. Tu tem que salvar quem tu pode. E essa escolha é dificílima de ser feita. Mas dificílima. Tanto que a sucessão dos eventos leva justamente a família Sims estar lá colocada. E justamente a família Sims está tendo, por parte da Camille, essa movimentação toda para tentar fazer com que ela saiba de tudo. E cada episódio que passa, a gente tem a confirmação da água, a gente tem já do efeito imediato, as informações estão entregues nesse episódio. E cada vez mais perde força algum tipo de reviravolta que a Camille possa estar preparando nesse momento e ganha muita força também o seu lado ali de fazer as coisas por não ter outra escolha. Mas o perder força não tira por completo ainda essa possibilidade. Eu falei perder força, não falei tirar por completo a possibilidade dela não estar nesse momento ainda conseguindo ter algum tipo de sabedoria, já que eu usei a palavra estratégia, então vou usar essa questão agora de sabedoria, para conseguir achar uma maneira de como enganar o algoritmo. Como que ela conseguiria fazer isso? E a peça do Robert, ela tá quase que assim, ó, no meio desse jogo, no meio dessa Guerra Fria entre Julia e a Camille. Ele tá no meio, porque ele é uma peça fundamental para ambas. Só que o Robert já fez a sua escolha, é aí que tá a diferença. Por isso que isso está muito pendendo para a relação da Julia, né? E daí a gente chega nesse contexto principal, cara. O que aconteceu lá fora? O que aconteceu com o Kennedy e com o Lucas? O que realmente aconteceu? A parte toda do que eles estão escutando lá do zumbido e tudo mais ali é algo que não apareceu ainda na série por completo. É algo que eu consigo imaginar o que realmente é por causa da questão dos livros e afins. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu fiquei muito curioso, porque a série começa e encerra com essa questão neste episódio do que realmente aconteceu lá. O que realmente esses personagens acabaram vivendo lá. O que pode ter realmente aparecido para eles, o que eles têm de coisa. Porque a maneira como eles conversam, eles estão sim dentro do Silo 17. Teoricamente, então, o Silo 17 ele tem que aparecer no próximo episódio. E teoricamente também a gente tem que ter, né, a questão toda de uma explicação sobre se foi realmente comandado pelo algoritmo, por que não foi realmente concretizado? Por que a questão do executado passado pelo algoritmo para Camille não foi realmente a verdade do que aconteceu? O que aconteceu lá fora realmente? O que o algoritmo está fazendo realmente? A gente tem muita conversa sobre o algoritmo.
muito a conversar com o algoritmo, sobre o algoritmo nessa semana aqui. Porque tá tudo muito estranho nesse momento. Tudo muito estranho. Entre o algoritmo, Camille, entre o mundo lá fora, que envolve o Kennedy Lucas, e a questão do zumbido todo. O que realmente está tudo muito estranho. Aí que tá, as motivações, ou talvez assim, o que realmente está sendo pensado em fazer, tem algumas questões nebulosas nesse caminho aqui, tá? Por isso que tá tudo muito estranho. Muito estranho. Quem que realmente está a passo na frente do outro? Quem realmente está? O que vocês acham, galera? O que vocês acham que aconteceu nesse momento em que Lucas Kyle e Kennedy começaram a ouvir o que foi colocado ali como armas, né, durante o episódio? Por que o algoritmo dá uma certeza para Camille? Por que o algoritmo falou antes que algo realmente ia acontecer para Camille? Por que ele fala agora? E por que ele responde com certeza do fato realmente aconteceu? O algoritmo realmente está no comando de tudo? Ou ele não está no comando de tudo? Por que essa versão diferente sendo colocada? Ah, foi falso a questão do rádio? Não acredito. Porque, inclusive, a questão do codinome, ele foi trocado em uma sala, quando eles estavam se preparando com os trajes ali, numa sala sem, né, teoricamente, aí tá, teoricamente, numa sala sem a capacidade de ter uma escuta ali dentro acontecendo. Então, é muito estranho essa questão. Muito estranho. E a gente está vendo também a investigação toda do Billings, com o Ed, com o Knox, indo a passos, digamos, mais lentos, porque a gente tem 3 tramas acontecendo. A gente tem toda a questão de origem, a gente tem toda a questão do tempo presente, que está muito colocado sobre salvaguarda, que a gente tem todos esses personagens que eu estava falando antes ali como protagonistas e mais alguns ainda, e a gente tem a questão do Billings, a questão que envolve um pouco o Knox, que vai envolver cada vez mais o próprio Knox, a questão do pai do Knox, a gente tem a questão do Ed, a gente tem a questão dos suprimentos, a gente tem a questão da parte crítica dos suprimentos, a questão do roubo das lâmpadas, mas ela ainda está um passo, digamos assim, mais lento do que as outras linhas narrativas que a gente está tendo. São 3. E a série está tendo que lidar com as 3 simultaneamente. Em algum ponto, principalmente a questão do tempo presente, no que está acontecendo no século XVIII, vão acabar convergindo. Mas acho que isso ainda vai demorar, cara, 10º episódio. Vai demorar ali até o final da temporada para mim, porque eu não consigo ver assim como que esses passos mais lentos vão conseguir alcançar essa tensão toda e principalmente essa gravidade já escalonada desse grande problema que está acontecendo nesse momento dentro do século XVIII, onde a gente tem essas peças todas em relação à parte do protocolo de salvaguarda. E aí que tá. Então, galera, que baita episódio, cara. Pô, adorei o episódio. Coloca nos comentários, galera, o que vocês acharam sobre esse 7º episódio. Não esqueçam sempre de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Galera, lembrando, ajudem o Nestor. Quem puder, ajuda o Nestor, porque a gente tem que conseguir, cara, de uma maneira ou de outra, fazer também isso pro Nestor e isso, cara, para toda e qualquer situação, toda e qualquer pessoa conseguir transmitir esse bem, conseguir, sabe, ajudar. Então, quem puder ajudar, cara, ajude o Nestor, ajude o Jeff, ajude a família e não adianta, cara. Para quem tem pet sabe muito bem que além dessa questão dos gastos que eu tinha comentado, cara, é membro da família. Então, quem puder, ajude ali, que vai ser, cara, de uma alegria gigantesca. E, galera, hoje teve a live de esquenta com o meu querido amigo Joy, meu querido Arauto Joy. Semana que vem temos mais, a gente tem mais 3 episódios de Silo para conversar e depois tem matéria escura, se prepare porque o bicho vai pegar, galera. Não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 4 Reviews aqui, entretenimento é coisa séria.